Tudo começou aqui mesmo, no Brasil. Eu trabalhava em uma multinacional, e a empresa fez uma parceria com uma firma de Tóquio. Eles mandaram uma equipe para um projeto de alguns meses, e uma das engenheiras era a Yuki, nome fictício que inventei aí, por respeito. A Yuki era diferente. Quieta, mas não tímida. Observadora. Quando ela falava, era sempre com uma precisão que cortava direto ao ponto. No início, foi estranho. Meus colegas e eu tentávamos puxar papo no coffee break, fazer aquelas piadas bestas, e ela só sorria educadamente, aquele sorriso fechado típico. Eu, teimoso, não desisti. Comecei a perguntar sobre o trabalho e, daí, fui migrando para coisas mais pessoais, sempre com cuidado. Descobri que ela amava jazz, coisa raríssima no círculo dela no Japão, e que tinha um senso de humor seco e sarcástico que eu nunca imaginei que uma japonesa teria. Sim, eu caí no estereótipo. A gente começou a sair para ouvir jazz em uns bares underground, e foi ali que a conexão realmente aconteceu. Longe do ambiente corporativo, ela se soltava. Ficamos juntos pelos 6 meses que ela ficou no Brasil e, quando a data de volta dela se aproximou, a conversa era inevitável. E agora? Decidimos tentar. Eu consegui um acordo para trabalhar remotamente. Depois de uma papelada infernal, comprei uma passagem só de ida para Tóquio. Aterrissei em Narita num diazinho abafado de julho. A Yuki me recebeu com a mesma serenidade de sempre, mas dava para ver uma pontinha de ansiedade nos olhos dela. Eu estava em pânico. A primeira semana foi uma overdose sensorial. Tudo era limpo, organizado, silencioso, mas, ao mesmo tempo, intensíssimo. As estações de metrô eram labirintos cheios de gente caminhando em filas perfeitas em silêncio absoluto. Eu, um cara de 1,85 m, me sentia um gigante desengonçado no meio daquelas multidões. O idioma era uma barreira física. Eu estudava japonês havia alguns meses, mas era como checar o Duolingo e tentar decifrar o jornal no dia seguinte. A Yuki era minha salvação, mas também minha única tábua de salvação. A dependência começou ali. Encontramos um apartamento minúsculo, cozinha americana que era basicamente um corredor, em um bairro residencial. Nos primeiros meses, foi uma lua de mel. Explorar Tóquio com ela era mágico. Ela me levava a izakayas, botecos japoneses, escondidos em becos, a templos no meio da cidade, me ensinava a etiqueta dos onsens, banhos termais. Eu me sentia o protagonista de um filme. Mas a convivência diária começou a trazer à tona as diferenças que a gente ignorava na fase da paixão. A comunicação, ou a falta dela. A Yuki era mestre do tatemae, a face pública, o que se espera que você diga, e eu, o brasileiro do homem, o que você realmente sente. Se algo a incomodava, ela não falava. Ficava quieta. Um silêncio que podia durar horas, ou um dia inteiro. Eu ficava doido, querendo resolver o problema, discutir, gritar se fosse preciso. Para ela, levantar a voz era a demonstração suprema de falta de educação. Muitas das nossas brigas eram, na verdade, longos períodos de silêncio enlouquecedor, terminados com um está tudo bem que claramente não estava. A pressão social, a família dela. Conheci os pais depois de 3 meses. Foi a reunião mais formal da minha vida. Fui treinado por dias pela Yuki sobre como me curvar, que presente dar, o que falar, ou não falar. Eles foram educadíssimos, mas dava para sentir a desconfiança. A filha deles, uma engenheira de sucesso, trazendo um gaijin, estrangeiro, barulhento e emocional para a família. A Yuki, que era tão independente no Brasil, parecia uma pessoa diferente perto deles, mais contida, mais japonesa. A pressão para nos casarmos era sutil, mas constante. A solidão do gaijin, por mais que eu amasse a Yuki, ela tinha a vida dela, trabalho, amigas de infância, obrigações familiares. Nos fins de semana que ela passava com a família, eu ficava sozinho. Fazer amigos japoneses é difícil para caramba. Eles são educados, mas raramente te deixam entrar no círculo íntimo. Eu frequentava um bar de um cara que falava um pouco de inglês, e ele era meu maior contato social fora da Yuki. A dependência emocional que eu tinha nela se tornou um peso para os dois. Enfim, o relacionamento durou 2 anos no total. Terminou não com o estrondo, mas com um suspiro. Era visível que estávamos exaustos. Eu, de tentar me encaixar em uma caixa que era pequena demais para mim. Ela, de servir de ponte 24 horas por dia entre eu e o mundo dela, e de lidar com as expectativas da família. A conversa final foi a mais tranquila que já tivemos. Falamos sobre amor, sobre respeito e sobre a realidade nua e crua de que, às vezes, o amor não é suficiente para preencher um abismo cultural tão grande. Não era sobre certo ou errado, era sobre sermos diferentes demais. Voltei para o Brasil com o coração partido, mas com uma maturidade que não tinha antes. O Japão me ensinou resiliência, respeito, de verdade, não só da boca para fora, e a valorizar a espontaneidade brasileira que a gente tanto critica. Então, é isso. Foi incrível. Foi romântico. Em muitos momentos, sim, de um jeito que só um filme conseguiria capturar. Foi difícil. Para caramba. Foi a experiência que mais me fez crescer como pessoa.
Se alguém aí está pensando em mergulhar de cabeça em um relacionamento assim, meu conselho é: vá. Mas vá com os olhos abertos. Aprenda o idioma. Entenda que você não está namorando apenas a pessoa, está namorando uma cultura inteira. E prepare o coração, porque pode doer. Agora, fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. Desde as coisas mais íntimas até a burocracia para conseguir o visto.